Obrigado pelo convite, né? Sempre é muito bom compartilhar da palavra de Deus e eu tenho acompanhado vocês, a Caris e minha esposa, né? Então ela participa com vocês desse grupo de estudo que eu acho muito fantástico, né? Então, sempre quando eu ministro a palavra de Deus, eu gosto de pedir para Deus de direcionar, não somente para que Ele fale aos nossos corações, mas para que Ele traga uma palavra direcionada às pessoas que vão ouvir, né? E eu acredito que ninguém está aqui hoje por acaso, então Deus ele tem um propósito grandioso para cada um de nós, né? A palavra dele nos diz que nós somos chamados segundo o nome dele, né? E ele nos convida a crescermos à medida da estatura de Cristo, né? E é por isso que Deus me deu uma direção aqui hoje. Então eu não vou seguir o estudo de que vocês estão estudando ali de Gênesis, embora eu considere muito importante aquela palavra também. Mas hoje o que Deus tocou no meu coração foi domingo, na hora que eu estava no culto, e Deus foi me dando a palavra ali no meio do louvor e é para vocês nessa noite. Então recebam de coração aberto, né? Que caia no coração de vocês como uma semente que cai na terra fértil para que frutifique, porque é um pouco disso que Deus vai falar hoje, mas não vai falar do fruto nem da terra boa. Mas o que Deus quer falar hoje com a gente aqui é um pouquinho sobre o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, todos que estamos aqui hoje, nós temos um chamado com o Senhor e o que nós temos feito com isso, né? Então, vocês têm estudado aí toda semana, acredito que também têm participado dos cultos na igreja. Quem ainda não participou ou não está participando, participe, né? Deus sempre tem uma palavra para nós e sempre é para nós, né? Mesmo naqueles dias que a gente acredita que, puxa, parece que eu perdi meu tempo aqui. Não, a gente precisa tirar o suprassumo de cada palavra, né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente se coloca como responsáveis por algo, né? Então, eu sempre tenho aprendido nos últimos anos aí que eu nunca posso responsabilizar alguém antes de me responsabilizar. E no caminho do Senhor também é assim. Quando o Senhor fala para nós que nós devemos ser sal e luz, ele não fala, Milene, seja sal. Ele disse para que nós sejamos. Aí eu me coloco, Marcelo, também como sal e luz. Então eu queria convidar vocês para a gente começar a leitura da palavra em Mateus 5, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Tá bom? Quem não tiver a Bíblia aí pertinho, não se preocupe, eu vou ler bem tranquilamente para que você compreenda a palavra também. Então, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16. Nesse capítulo aqui, quando Mateus transcreve, né, o caminho de Jesus, então Jesus estava na terra aqui ainda, nesse tempo ali, um pouquinho antes ele tinha chamado alguns dos discípulos para caminhar com ele, e ele chegou ali numa região e estava pregando aos povos, né? Então, primeiro, um pouquinho antes, ele fala das bem-aventuranças, né? E ele traz bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, e assim vem. Aqueles que choram, porque serão consolados. Então, ele traz ali primeiro um acolhimento àquelas pessoas, né? De que ele agora é o Messias, ele está se revelando através dos ensinamentos, e depois de tudo isso, ele puxa, né, nesses versículos aqui de 13 e 16, o pessoal para a responsabilidade. Então perceba você, quando você foi chamado, Deus te resgatou, né, mesmo aqueles que vieram de berço já cristão, não é meu caso, né, eu me converti quando eu tinha ali os meus 20, 22 anos, então eu recebi aquele primeiro amor do Senhor, fui tocado pelo Espírito Santo ali, aí o Senhor me trata a gente, né, como aquele bebezinho do leitinho, do alimento suave, e aqui ele fez isso com o povo também, depois ele traz uma responsabilidade, é disso que Deus quer falar um pouco com a gente nessa noite. Então, Mateus 5, 13 e 16 diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, né? A Milene é nutricionista, né? Além de evangelista, pregadora da palavra, ela é nutricionista, acho que todo mundo sabe. E os nutricionistas gostam muito de fazer a gente comer pouco sal, né? É ou não é? Mas a gente já experimentou a comida sem sal, né? Ainda que com vários temperos, o sal sempre faz a diferença, né? Claro que a gente não pode exagerar, né? Prezando pela nossa saúde, respeitando o nosso corpo, mas a gente precisa ter um tempero, é o sal geralmente, que dá essa diferença na comida, né? Aqui na palavra de Deus também não é diferente, ele nos compara ao sal, e o sal desta terra, né?
E ele nos alerta. Já pensou se o sal perdeu o sabor, para que serve, né? Então, eu não sei se vocês já tomaram aqueles comprimidos efervescentes, tipo a vitamina C. Se abrir aquela tampinha, nela dentro tem um tipo de sal ali, eu não sei se é bem o sal, mas o que é umas pedrinhas para tirar a umidade, né? Ela tem uma serventia, mas se você colocar na boca, ela não tem sabor nenhum, né? E o sal, propriamente dito, se ele não tiver o sabor dele, ele serve só para ser pisado. Então aqui Deus nos coloca, assim, o Jesus já coloca um alerta para nós. Depois ele segue dizendo, e de uma forma mais ampla, que nós somos a luz do mundo. Então ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E ele termina concluindo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, né? Então, esses são poucos versículos, mas que traduzem aqui para nós um chamado de Deus, né? Então, ele denota aqui a nossa importância no caminho, nesse reino que está sendo construído, edificado aqui na terra, para depois, quando nós formos chamados ali, viver na Nova Jerusalém de uma forma plena ali com o Senhor, né? E, e aí é muito tranquilo a gente saber que Jesus nos considera o sal da terra, a luz do mundo, né? O sal que não pode perder o sabor, e a luz que não pode ser escondida, né? Quando ela brilha, ela precisa estar numa posição, ela tem que ser posicionada, porque ninguém coloca debaixo de uma vasilha para cobrir, e também ninguém coloca embaixo da cama, né? Muito pelo contrário, é sempre colocado numa posição de destaque. Veja a luz da sua casa, ela está num lugar de destaque, né? Porque ela precisa iluminar o ambiente que você está, ainda que seja uma luzinha para enfeitar, ela também tem um lugar de destaque, deixa a sala, o quarto mais bonito. Quando você precisa procurar algo no escuro, você acende a lanterna do seu celular. Também tem uma posição estratégica para a procura, não é contra os seus olhos, mas é a favor deles. E aqui também Jesus nos coloca dessa forma. E que bonito ser sal e ser luz da terra, né? Mas de que forma nós podemos ser esse sal que dá tempero na vida das pessoas, ser essa luz que ilumina aos outros, né? E como é ser sal e como é ser luz. Então, quando a gente se prepara, entende a palavra de Deus através do estudo que vocês têm feito, é muito importante esse preparo, porque é daí que vocês vão recebendo esse sabor do sal, é aí que vocês vão enchendo a lamparina de vocês para serem luz tanto na vida de vocês mesmos, né, para seguir o melhor caminho, quanto principalmente para aqueles, né, porque nós fomos chamados, né. A palavra de Deus nos diz também do id, né, ide fazer discípulos, né? Esse é o mandamento para todos. Ele não fala ide você que tem mais experiência, ide você que sabe muito, não. O que ele fala é ide, né? E quem é responsável ou irresponsável de ir sem saber, né? Ir sem conhecer. É assim como a gente vai fazer uma prova para um concurso muito importante, a gente não se dedica ao estudo, a conhecer aquele assunto que vai ser falado ali, fatalmente a gente acaba não passando. Não tem a sorte lá do chutei todo C, né? Aqui na palavra de Deus não acontece assim. E aí, como que a gente poderia se preparar, né? Você pode perguntar assim para mim, nossa, Marcelo, mas isso é é, muito abstrato, né? Falar que eu sou sal, luz, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou gentil, eu não brigo com ninguém, mas aqui Deus nos dá uma garantia aqui de como que a gente pode buscar. Já lá no livro que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Então, na antiga cidade de Galácia, que hoje é a Turquia, né? Ali ele estava preocupado com aquele povo, porque viviam ali um pouco de judeus e um pouco de gentios, né? Então ainda tinha essa divisão. Aqueles que não tinham a natureza judaica eram considerados gentios, então não eram um povo escolhido, né? E aqui não, Jesus ele já disse que não tem mais essa diferença, né? Ele já deixou muito claro que ele veio para os dele, mas os dele não o quiseram, né? Agora ele vai para quem quiser, né? E nós, graças a Deus, eu não sou de uma linha judaica, né? Estou aqui e glória a Deus por isso. E daí depois Paulo, que também foi levantado, né, por Deus, era um homem que matava os cristãos, que perseguia os cristãos e foi chamado, né? E foi chamado e foi restaurado, né? Aqui então um pouquinho Deus já demonstra. Talvez você
tenha no seu coração de que você não pode ser sal, que você não pode ser luz, porque você tem muitos pecados, porque você fez algo errado no passado, porque talvez ainda hoje você faça o que talvez desagrade a Deus. Mas aqui, através do exemplo de Paulo, que foi um grande apóstolo, Jesus coloca que sim, é possível para todos, né? Basta a gente falar, sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor, eu desejo, eu quero ser sal, eu quero ser luz para esse mundo. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele está preocupado ali com essa confusão de judeus, porque judeu não aceita o gentio e os gentios têm receio contra os judeus, e ele coloca um pouco ali do que a gente chama de fruto do Espírito. Então, aqui ele vai trazer para nós agora de que forma a gente consegue se desenvolver no caminho de Deus para ser sal e luz verdadeiramente nessa terra. Então ele coloca ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e Paulo diz assim, para aquelas pessoas e o que é para nós também hoje, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivem pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui faz muito sentido, né? Os judeus contra os gentios, né? Então ele dá esse alerta. Então, como buscar ser sal e luz? Primeiro de tudo, amor, né? Nós precisamos buscar o amor genuíno. A palavra de Deus diz que Deus é amor, né? Ele é o amor, né? Ele é o verbo que se fez carne, é o próprio amor. Depois do amor, que você já entende, e o que que é amor, né? Vamos trazer uma situação bem real. Não é paixão, não é algo de momento. Então, assim, nós temos que ser cristãos consistentes. Para ser sal e luz, eu posso, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, né? É o primeiro mandamento, eu preciso disso, né? E quando eu atinjo essa constância de amar ao Senhor acima de todas as coisas, ainda que me venham dificuldades e que eu chore na presença de Deus e que eu muitas vezes até posso brigar com Deus, eu não deixo de amá-lo, né? É a mesma coisa de se comparar um pai e um filho, né? O pai que é amoroso com o filho, assim Deus é conosco, o filho, ainda que se enfureça contra o pai, ele sempre vai voltar para casa, né? Ele reconhece o amor do pai. E assim também temos que ser nós, né? Nós temos que ser assim. Depois vem a alegria. É impossível você ser sal e luz nessa terra triste, né? Não dá para ser. E essa alegria aqui não é a alegria de uma piada contada, não é uma alegria passageira, né? É uma alegria vinda do Espírito Santo de Deus. É uma alegria que cresce em nós, ainda que também a gente esteja vivendo em problemas, a gente consegue ter aquela paz de espírito, né? Eu posso dormir preocupado, eu posso dormir triste, mas isso não vai me abalar ao ponto de me afastar do Senhor. Depois vem a paz. A paz também é algo que a gente pode desenvolver buscando ali comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Então a paz é na turbulência você saber que isso vai mudar, né? A paz é no momento ruim você saber que Deus tem promessa para sua vida, né? E depois vem a paciência. Oh, meu Deus, tá tão difícil, eu não consigo sair desse caminho, né? Eu tenho vindo aqui toda quinta-feira fazendo esse estudo bíblico com a Milene e parece que eu não aprendo nada e parece que nada entra na minha cabeça, né? Ela fala de tantos nomes, é Esaú, é Jacó, né? É Abraão, que era com um A, agora atenção, é com dois, né? Enfim, né? É Isaac, enfim, eu não sei mais, né? E é assim mesmo, queridos, mas a gente precisa ter paciência, né? Para entender. Vejam só uma criança quando ela nasce, né? Ela tá com coceira no pé, você dá mamar, né? Ela tá chorando de dor de barriga, você dá mamar, né? Ela tá com sono, você dá mamar. E até que chega um momento que essa criança aprende a falar, né? E a hora que ela fala, mamar. E aí você dá, chama a mãe, né? Não, tô brincando, você dá o mamar, né? A criança aprende a apontar, mas ela ainda não sabe andar, né? Ela ainda não sabe contar quanto que é 2 mais 2. E ela vai se evoluindo até ao ponto que ela já aprendeu bastante coisa e agora ela pode, talvez até ensinar o irmão mais novo, né? Então, conosco é assim também, ter paciência,
Às vezes a gente entra no caminho de Deus e já quer logo ir atropelando ser sal e luz, e a gente não entende que primeiro a gente vai dar o exemplo. Primeiro eu vou me transformar e vou mostrar para os que estão à minha volta que eu me transformei. E eu queria trazer daí um testemunho breve para vocês aqui do início da minha conversão. Eu fui o primeiro a me converter a Cristo verdadeiramente na minha casa, então tenho meu pai, minha mãe, tenho mais dois irmãos, e todos nós éramos de uma denominação, a Igreja Católica, né? Aprendi muitas coisas ali na igreja, fiz o catecismo, fui até a crisma, e um belo dia o Senhor me chamou, né? E aí eu conheci Cristo verdadeiramente, porque eu tinha essa ansiedade de saber quem era Cristo. Então eu parava na frente de uma imagem da igreja e ficava olhando nos olhos daquela imagem e pensando, tem vida aí, né? E era a igreja onde eu crescia, onde eu tinha aprendido o que eu aprendi de Deus, né? E não fazia sentido para mim, sabe? Então tinha aquelas procissões e eles tiravam lá aquele boneco em forma que se dizia em forma de Cristo e colocavam num caixão e a gente ficava do lado de uma sala ali que ficava esse caixão até chegar o período que ele deveria voltar para a cruz de novo. E eu olhava para aquele boneco e falava, não pode ser Cristo isso aí, né? Então eu tinha ali uns dos meus 13, 14 anos. Quando eu fui aos meus 20, 22, fui convidado para uma igreja, fui, sentei lá e encontrei o sentido da minha vida, porque eu pude ouvir verdadeiramente a palavra de Deus sem filtro. E um belo dia o Espírito Santo me tocou e eu não aguentei, eu fui na frente e confessei Jesus. E aí depois eu queria isso para minha família, né? Então era importante que eles recebessem desse amor, porque o que eu tinha sentido era algo assim tremendo. E eu olhava para o meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos e pensava, eu preciso dar isso para eles também. E num primeiro momento a gente quer falar, a gente tem ansiedade de falar. E foi quando o Espírito Santo me tocou e falou: você não vai falar nada, você vai só demonstrar através da sua vida. Então, se eu era uma pessoa explosiva, eu procurei me conter, né? Se eu era uma pessoa que falava palavrão, isso é muito natural para quem não é cristão, eu não falei mais, né? Então, a partir da minha vida, eu fui mudando. E quando eles saíam de casa, eu ia para o quarto e começava a orar. Então, minha mãe tinha um terço gigante na parede. E eu começava a orar e falando, pai, eu não aceito isso na minha casa, eu não quero isso na minha família, consagre essa casa ao Senhor. E de repente, no outro dia, aquele terço não estava mais na parede. Então, ali, Deus, no começo da nossa jornada, e claro, pode ser isso frequente, ele vai nos dando motivos de fé para a gente aprender o que é o amor, para a gente ter essa alegria, para a gente aprender a descansar em Deus e ter paz e saber que todas as coisas são no tempo dele, no momento dele, e aí vem a paciência, né? Para a gente poder se desenvolver. E os meus pais se converteram, meus irmãos se converteram, né? E toda a minha casa, glória a Deus, é convertida ao Senhor, né? Não foi um dia, né? Orei 10 anos pelo meu irmão que tinha problema de alcoolismo. Foi muito difícil chorar, a gente chorou muito, mas nunca a gente desistiu de amá-lo e nem de amar o Senhor, né? Então, você pode ser sal, você pode ser luz sem o confronto. É claro que vai ter momentos que o Espírito Santo vai direcionar para que fale uma palavra, existem momentos para isso. Mas é preciso estar alinhado com o Espírito Santo, é preciso estar alinhado com Deus, né? Eu não posso ser o sal que vai além da quantidade certa, como a gente falou aqui no começo, porque ele pode salgar demais e vai estragar a comida da mesma forma, né? Ninguém consegue comer muito salgado, né? Eu não posso ser luz a tal ponto que de repente eu ofusque os olhos das pessoas e elas não consigam mais enxergar a Cristo, que é quem a gente deve refletir, né? Depois disso, continuando o fruto do Espírito, ele traz a amabilidade, né? Queridos, o que Deus me traz aqui é que não é pela força. Talvez você esteja procurando trazer alguém para Cristo brigando. Ah, por que você não vai na igreja hoje? Nossa, mas você não me apoia, só eu que vou. Veja, a luta que está nessa casa aqui é porque você não me ajuda em oração. Calma, é o que o Senhor está te dizendo agora. Tenha calma, amabilidade, né? A palavra de Deus diz que a mulher santifica o marido no leito. Então tenha calma, você está santificando a sua casa, né? Você está santificando e Deus tem visto a sua luta, né? O Senhor não tem te abandonado, mas há um tempo para essa história ser escrita, há um tempo para que essa pessoa que você tem intercedido venha até Ele, né? Mas assim como foi comigo e Deus falou, por amor de você, eu vou trazer sua família, foi nítido
orando com um servo de Deus, foi nítido. Ele falou: por amor de você, eu vou trazer essa pessoa para o meu caminho, a sua família, e foi o que aconteceu. Né? Toda a minha família veio, mas não veio no dia que eu quis. Né? Embora eu precisasse ser de sal e luz todos os dias para eles, mesmo quando muitas vezes eu era confrontado. Né? Então, a minha mãe ela não entendia muito bem. Quando eu falei que ia me batizar, ela falou: você vai pecar contra o Espírito Santo, porque você já é batizado na Igreja Católica quando você foi bebê. E eu entrei em uma confusão, porque realmente eu cresci naquele lar católico e agora eu estou numa outra denominação que diz que o batismo é para o arrependimento e um bebê não tem do que se arrepender. Então eu preciso me batizar nas águas, o batismo é por imersão, então eu precisava buscar disso também, né? E o que eu fiz foi orar, né? Então a nossa grande chave aqui, dentro desse espírito que do fruto do Espírito Santo, é a oração. Né? A oração é que nos conecta ao Senhor, a oração é que vai nos direcionar para sermos sal e luz nessa terra, as pessoas que forem. E eu falei: pai, eu não sei o que fazer, que teu Espírito Santo me dê uma direção, porque eu não quero confrontar minha mãe, mas eu também não quero deixar de seguir a tua vontade para mim, eu não sei o que fazer agora. E aí eu cheguei na igreja, eu me converti na igreja metodista, uma pastora muito abençoada, muito conectada com Deus, assim, com o Espírito Santo, que era assim gostoso de ver e de conviver com ela. E nesse dia eu levei minha prima na igreja comigo, ela já era convertida. E fui apresentar para a pastora: ó, pastora Glaucia, essa aqui é a Luciana, minha prima, tal. Tá morando aqui agora em Curitiba, junto comigo, tal. E a pastora: ah, querida, ela sempre chamava a gente de querido, querida, né? Querida. Ela pegou, parou de conversar com a minha prima, olhou para mim e falou: você tem que se batizar. E pá, e voltou a falar com a minha prima. Aquela hora eu me arrepiei e falei: o Espírito Santo está falando, usou essa mulher para falar comigo, e eu me batizei. E não me arrependi. Né? Da mesma forma que os meus pais também se batizaram depois, né? Então, assim, tudo vem num tempo certo, né? Mas a gente precisa ser amável com aquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo, né? Não é por grito, né? Por amor. Depois vem a bondade, da mesma forma, né? Como que você vai perceber que você está se transformando sal e luz? É você percebendo que é uma pessoa bondosa, né? É uma pessoa que é pronta em ajudar, é uma pessoa que é pronta no ouvir, e aí você vai desenvolvendo essa questão. Outro gominho desse fruto é a fidelidade, né? A fidelidade, né? Essa fidelidade é com o Senhor, né? Você é fiel nos dízimos, você é fiel na presença do Senhor, você é fiel na leitura da palavra, você é fiel na oração, né? É ser fiel ao Senhor para aquilo que Ele chamou. E olha, queridos, nem sempre a gente está tão disposto a ser fiel, e isso é natural. E o Senhor está nesse processo de amadurecimento com a gente, então também não se condene, né? É sempre importante que a gente se resgate, né? Nunca se condene, né? Porque a gente já deixou desse papel de ser condenado. A gente não está mais condenado, agora a gente é liberto, livre e salvo em Cristo Jesus, né? Então, para isso, agora, não se cobre, mas que você se policie, né? Nesses atos que nos levam a ser fiéis aí ao Senhor. Depois, a mansidão, né? Então, a pessoa mansa, né? Mansa de espírito, isso é caminho, isso demonstra um desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, o nosso espírito conectado com o Espírito do Senhor, e depois domínio próprio, né? Então acho que para mim isso aqui mata fecha, né? Mata não fecha esse texto de uma forma muito contundente, né? É preciso ter domínio próprio para que você saiba amar, para que você consiga ser alegre, para que você tenha paz e a partir da paz a paciência e da paciência seja uma pessoa amável e daí seja uma pessoa bondosa, fiel ao caminho do Senhor, a Ele, uma pessoa mansa de espírito, porque você conseguiu desenvolver domínio próprio. Aí sim você vai conseguir caminhar nessa vida aqui, o tempo que o Senhor tem reservado para você, sendo sal e luz por onde você passar. Eu vou trazer alguns exemplos. Existem alguns lugares que a gente não consegue, não pode falar do amor de Deus, principalmente porque você pode ser taxado de alguma forma diferente ou estar usando do poder ali para disseminar a palavra de Deus, mas você consegue fazer isso através de uma palavra de bondade. Você consegue fazer isso através de um simples presente que você traz, né? E mais ainda do que isso, você consegue fazer através da oração, né? A oração do Senhor, né? Ore para que as pessoas que vão trabalhar com vocês, elas também conheçam desse amor e estejam propensas a isso. Que Deus permita a você
momentos na hora do seu almoço que consiga almoçar com essas pessoas e ali sim ter abertura para falar do amor de Deus, né? Fazer uma oração em gratidão, ore pelas pessoas, né? Se as pessoas têm te perseguido no trabalho, ore por elas, né? Abençoe aqueles que te amaldiçoam, né? Abençoe aqueles que te amaldiçoam. É assim que você consegue agradar o coração de Deus, porque essa causa não é sua, né? Nós temos um justo juiz, é ele que vai nos defender da maneira dele, né? Não é da minha maneira, né? É, e assim a gente não se frustra, né? Assim a gente consegue ser mais feliz, né? E depois aqui a palavra fala assim no versículo 24: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. É submissão ao Senhor, né? Eu quero, eu desejo isso, mas eu não vou fazer porque não agrada ao Senhor. Aí eu consigo ser sal e luz. Eu consigo ser bênção na vida das pessoas, né? Você imagina só num lugar que você acredita que ninguém esteja te vendo, né? E de repente você está sonegando imposto, né? E você cai na malha fina, e alguém fica sabendo, né? Então assim, puxa vida, você pregava tanto a palavra de Deus, mas está fazendo errado. E vocês sabem, né, que para o erro, para as pessoas, para Cristo não, ele nos perdoa sempre. Mas para as pessoas não, já vai afastar. Para você conseguir conquistar aquela confiança de novo, vai mais um tempo, né? Então, ser sal e luz é sim abrir mão das nossas vontades, das nossas paixões, para a gente poder representar aquele que nos chamou, que é Cristo Jesus, né? E ele tem nos chamado todo dia, tem chamado você Heloísa, tem chamado você Mariana, tem chamado você Caris, Aparecida, você Miguel, tem chamado, eu não estou vendo o nome de todo mundo ali, mas Alice, né? Acho que está ali bem embaixo, acho que é. E mais as outras pessoas que estão aqui também, Deus tem chamado cada um de nós, né? Esteja atento à noite, esteja atento à noite. O que o Senhor me toca aqui é que ele tem chamado algumas pessoas na madrugada, mas está virando e está tentando buscar o sono. O Senhor está te convidando para ter um momento com Ele, né? Um momento de oração com Ele, né? Ainda que você permaneça deitado, não é insônia, tá? Ore a Deus. Peça para Ele falar com você, porque é nesse momento que Ele quer falar. Ele não quer te ouvir, Ele quer falar com você, né? Então não fique falando, pai, eu oro pela minha família, eu oro por não sei quem, eu oro pelo meu trabalho, não sei o que, em nome de Jesus, amém. Não. Fala, pai, eis-me aqui. Foi assim com Samuel, né? Foi assim com tantos outros, quando o Senhor chamou, né? Samuel, Samuel. E ele não entendeu, até que o profeta foi e falou, quando chamar de novo, fala, eis-me aqui. E é assim que Deus está querendo fazer com algumas pessoas aqui à noite, que Deus está querendo dar instrução de caminhada. Deus está querendo dar instrução para essa dúvida que você está tendo, né? E aí Deus vai colocar na mente de vocês versículos bíblicos. Anote e procure e leia. E faça isso, sabe? Não deixe passar. Não ache que é coisa da sua cabeça, porque Deus não atua assim. O Espírito Santo foi nos enviado, conforme Jesus Cristo falou: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nessa terra, ele está aqui nesse lugar, ele está aqui na nossa vida, ele está na sua vida e ele vai usar esses momentos para te chamar. Vai acontecer também durante o dia do Espírito Santo de Deus te tocar e te fazer lembrar de uma palavra. Só você precisa pedir essa sintonia com o Pai, sabe? Não espere chegar o momento, sempre esteja buscando, sempre esteja falando com o Senhor, falando ao Pai. E vai conversando, troca uma ideia com Deus, né? Deus é nosso camarada, o Senhor Jesus é nosso amigo, né? Nosso Pai querido. Puxa vida, como é gostoso a gente conversar com quem a gente ama, né? Para que Ele encha a nossa sacolinha do bem, de sal bom, de sal saboroso, que não dá pressão alta, e de luz, para que a gente possa iluminar o caminho daquelas pessoas que tanto precisam, né? E olhe bem como precisam, né? Vocês estão morando em São Paulo, né? A maioria que está em São Paulo, né? É isso? Quantas pessoas tem no sinaleiro aqui? Aqui a gente encontra cada dia pelo menos uns quatro ali, né? E o caminho não é tão longo. Às vezes você vai ter, não no sinaleiro, às vezes no ônibus, no metrô, né? Aí é uma outra dinâmica, né? Um pouquinho diferente daqui de Curitiba. Mas busque olhar ao seu redor, sabe? Busque dar um sorriso, né? Busque dar um sorriso. Bom, eu não vou ficar sorrindo para todo mundo, porque nem todo mundo entende.
mas busque olhar com o amor de Deus. Sem querer, quando você está cheio dessa luz, quando você é candeia, acesa, né, carregado do óleo da unção do Senhor, as pessoas vão perceber isso através do seu olhar. Assim, você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Isso é Deus através de você, isso é Deus refletindo, né? Diz que os olhos são as janelas da alma, né? Deus refletindo através do nosso olhar ali, o que Ele tanto deseja para as pessoas, que é salvação, né? Vai falar um não para alguém, fala um não com carinho, sabe? Fala um não com compreensão, busque dar uma negativa, mas com um pouco de afeto. Sei que às vezes é difícil, né? Mas você vai ver que as pessoas vão entender, né? Peça a Deus sabedoria para como falar as palavras, né, para as pessoas, né, sem atacar ninguém, né, mas sempre com o amor de Deus. A exemplo nós temos Jesus Cristo, né? Então quando ele estava lá no Getsemane, orando e logo depois chegaram os guardas para prendê-lo ali com Judas, Judas deu um beijo nele e Jesus já sabia, né, que ele seria entregue. Qualquer um de nós falaria: sai para lá, seu traíra, né? Jesus não, Jesus devolveu o ósculo santo, né? Um beijo no rosto de Judas, da mesma forma que recebeu. Claro que com cheio de amor, né? Amor santo. E quando os guardas vêm para prender Jesus, porque esse era o sinal, né, de que ele era o Messias, Pedro ficou enfurecido. Pedro era sanguíneo, né? Muito bravo. E ele foi e sentou a espada na orelha de um dos guardas. E o que Jesus falou? Vai naquele ali também, né? Pega todos eles. Não, Jesus pega e volta e fala: não faça isso, Pedro. E abaixa até aquele centurião, põe a mão na orelha dele, cura, restaura, nasce uma orelha nova no cara. E ali já é tocado pelo amor de Deus, com certeza, a palavra de Deus não fala, mas com certeza aquele centurião se converteu ao cristianismo. Não pela força, mas pelo amor. Então, entendo por que quando Paulo menciona aqui, ele, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, que o fruto do Espírito é, primeiro de tudo, amor. É, primeiro de tudo, o amor. É porque realmente é esse que faz a diferença, esse sentimento que faz a diferença daqueles que querem seguir uma vida de comunhão com o Senhor e trazer mais pessoas para perto de Cristo, né? E é um grande desafio, né, queridos e queridas? É porque realmente a gente precisa estar se munindo e se policiando cada dia mais. E aí eu queria, por fim, comentar com vocês ali, voltar um pouquinho lá no livro de Mateus, só que daí lá no capítulo 7, né? Então Jesus continua ali fazendo o Sermão do Monte, e aí no capítulo 7 ele acaba falando um pouco sobre o prudente e o insensato, né? E para a gente poder fechar aqui essa palavra hoje. Então, Mateus, no capítulo 7, até para a gente poder conversar um pouco sobre isso também, né? De repente você tem um testemunho, isso é muito valioso que a gente compartilhe. No capítulo 7, no versículos 24 e 27 de Mateus, Jesus fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então imagina só, Jesus sempre falava em parábolas, que era a maneira que aquele pessoal lá compreendia na época, né? Então veja, construir a nossa casa sobre a rocha, não somente, mas também, e muito importante, com Jesus, ele é a rocha, né? Ele é pedra angular, né? Mas através da palavra de Deus a gente precisa de consistência, né? Precisa conhecer um pouco da palavra e a gente só conhece lendo e meditando. O que eu queria dizer para vocês que construir a casa na rocha não é fazer competição de quem leu mais vezes a Bíblia, né? Não, pode até ser, mas aqui não competição. É para você se munir da palavra de Deus, para você se munir desse alicerce firme, com concreto armado, né? Não é só uma areia, não, é concreto armado. É um negócio que assim, pode vir o vento que for, você vai se permanecer em pé, né? Você vai se permanecer diante daquele que é Senhor da sua vida. E só consegue isso quem estiver alicerçado na palavra de Deus, em Cristo Jesus, né?
Se eu não buscar consistência da palavra, qualquer vento de doutrina vai me levar para o caminho errado. E hoje vocês sabem que tem muito vento de doutrina, né? Doutrina vã, doutrina que nos leva para tendências que não são o Senhor, que nos levam para um centro que não é Cristo, né? E é através da palavra que a gente se imune disso, né? Quando a gente se converte, a gente começa a ler a palavra, a gente é cheio da verdade dessa palavra, né? Por isso que ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aqui mesmo que a gente vai conhecer para se defender, é aqui mesmo que a gente se conhece para poder levar para as outras pessoas. Ainda que você não decore o que está escrito aqui, nem acho que isso seja o propósito, todas as vezes que você for ler a palavra, convide o Espírito Santo para estar com você. E diante de tudo diz, Pai, eu quero ser sal e luz nessa terra, me prepara para isso. Né? Eu quero ter essa oportunidade de levar o teu amor a quem precisar, né? Muitas vezes Deus já me tocou o coração para chegar num lugar que estava, uma vez estava no Habib's e eu olhei a mulher assim, Deus falou, você vai lá e fala para ela que eu amo muito ela, que o que ela está passando é nada perto do que eu tenho para ela. E aí você vem naquele choque, será que é a minha cabeça, será que não é, né? Obedeça, querido. Se não for de Deus, mal não vai fazer, né? Porque ninguém recebe mal se você falar que Deus a ama, né? E é verdade, a palavra de Deus, ele ama a gente, né? E você percebe quando você entrega essa verdade para uma pessoa, o semblante da pessoa muda, né? Era uma mulher que estava fazendo a limpeza ali, vai saber o que que ela não passou ali naquele dia, né? Tantas pessoas não respeitam, acabam jogando as coisas no chão porque vai ter alguém que limpe, né? E não é bem assim, né? Todas as pessoas têm um valor, né, nessa terra e diante de Deus muito mais. Então você é chamado para isso, para ser sal, para ser luz, mas não perca seu sabor, tá bom? Não deixe que as indiferenças do dia a dia, essas lutas da família que às vezes não compreende seu caminhar, do trabalho, às vezes está com um chefe aí que não é muito bom, muito legal. Não permita que isso te apague. Não permita que as circunstâncias tirem seu sabor, né? E de repente você chega em casa e nem seus filhos te reconhecem mais, e nem seu marido, sua esposa te reconhece mais, seus pais, porque você se tornou uma pessoa amarga, né? Sem sabor. Não deixe o brilho do seu sorriso apagar, né? Ninguém tem o direito de fazer isso, né? E muito pelo contrário, o fruto do Espírito é alegria. O Senhor quer que nós sejamos alegres, né? Ele deseja isso porque através da alegria a gente também consegue transbordar o amor de Cristo. Tá bom, queridos? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria terminar com uma oração aqui. Daí, Milene, fique bastante à vontade daí, então para concluir. Não sei como que é a dinâmica desse que é conversar acerca da palavra, mas antes eu queria fazer uma oração para vocês, que vocês recebessem de coração bastante aberto, né? Uma oração voltada ao trono de Deus, mas que receba a presença de cada um de vocês ali, que a palavra de Deus diz, né? Onde dois ou três estiverem em meu nome, Jesus Cristo falando, ali eu estaria, né? Então eu creio que o Senhor está aqui, ainda que a gente um pouco longe um do outro. É em nome dele que nós estamos reunidos. Eu creio que ele está aqui, Deus está em todo lugar. Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, Deus, é maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua presença, Senhor, ela nos constrange, ó Deus. A tua presença, Pai, ela vem e esmaga, Pai, o que é nosso, para que cresça o que é do Senhor, Pai, mas de uma forma tão suave, ó Deus, de uma forma tão tranquila, Pai, ainda que a gente se encontre no furacão, quando a gente entra em contato contigo, ó Senhor, a gente está isento a esse furacão, Pai, a gente é firme e a gente não conseguiria, Pai, ser assim se não fosse o Senhor, Pai. Pai, eu te agradeço por esse momento, Pai, porque levar a tua palavra é um privilégio, ó Deus. E obrigado, Pai, porque existem pessoas aqui para ouvi-la, Senhor. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoar cada uma delas que estão aqui, Senhor Deus, com o teu amor, com a tua graça, Pai, com a tua profecia, Deus, de que elas vão ser felizes, de que elas vão ser sempre alicerçadas na rocha que é o Senhor, Pai, que vão ser sal e que vão ser luz em nome de Jesus Cristo para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Existe uma pessoa aqui, Pai, que tem o desejo de ser mãe, e o Senhor diz: Eu abençoo o seu ventre. Eu abençoo o seu ventre. Então espera, querida, aí, espera, faz a sua parte, que daqui a pouco você vai ter
o tão sonhado filho. E não se esqueça, consagre essa criança ao Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem agido no nosso meio, Senhor. Ainda que tantas coisas venham, Pai, o Senhor tem agido no nosso meio, Pai. O Teu Espírito Santo tem falado conosco. Eu te adoro, eu te amo, eu te louvo por isso e por tanto que o Senhor tem sido, Pai. Abençoa mais uma vez cada um aqui, Pai, no Teu amor, na Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.